Neste ano de 2012, 500 propriedades brasileiras plantaram em caráter experimental o que se chama de segunda geração da soja transgênica no Brasil. Nós estamos falando da soja intacta produzida pela multinacional Monsanto. É uma soja que associa duas características: a tolerância a herbicidas e também a resistência a insetos. Para falar desse projeto e também de outros, está conosco hoje no AgriBusiness Entrevista, nosso estúdio aqui em São Paulo, o vice-presidente comercial para a Monsanto do Brasil, Rodrigo Santos. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Alessandra. Bom, comecei falando desse plantio experimental porque essa é uma grande notícia para o produtor brasileiro, porque a gente sabe a soja transgênica, isso foi uma revolução, né, no campo. Uma segunda geração, uma novidade mesmo em termos de cultivo e que tem até características muito específicas aí de cuidados com refúgio e tudo mais, também deve significar uma revolução, né? Ah, sem dúvida. Como é que está sendo esse trabalho? A gente está um trabalho muito intenso em 500 campos de agricultores no Brasil, fazendo a fase final de experimentação. É uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade para nós, porque é a primeira tecnologia que a Monsanto está lançando, resultado de biotecnologia, fora dos Estados Unidos. Então o Brasil está sendo o primeiro país que a Monsanto está lançando um produto especificamente para a necessidade do agricultor, que exatamente como você falou, acaba tendo a tolerância ao glifosato, também as principais lagartas da cultura da soja, que para o Brasil tem uma importância muito grande, e também traz resultados de produtividade também bastante superiores ao que nós temos hoje no mercado brasileiro. Então vai ser uma tecnologia bastante interessante para o agricultor brasileiro especificamente. Claro. Essas 500 propriedades foram distribuídas nas principais regiões produtoras, aí, com os climas mais diversos, assim, com condição. Sem dúvida. Essa também é uma novidade, uma grande mudança, né? A Monsanto está fazendo um lançamento, mas antes de fazer esse lançamento, nós tomamos a decisão de selecionar 500 agricultores no Brasil, em todos os estados importantes de soja do Brasil, para que eles pudessem fazer o teste final na fazenda, para ter o resultado bastante na realidade de cada agricultor do Brasil, de cada região do Brasil especificamente, antes da gente fazer o lançamento comercial que a gente está planejando para a próxima safra. Então esse teste é exatamente em todas as principais regiões de soja do Brasil. Eu sei que vocês não têm números ainda bem definidos das produtividades em todas essas propriedades, mas o que já deu para sentir, assim, pelo que comentam os técnicos, por quem está coordenando esses experimentos aí no campo? A nossa expectativa é muito positiva, principalmente pelas respostas que os agricultores estão dando, né? Esses 500 agricultores, eles estão participando durante as feiras agrícolas que acontecem no Brasil, de mesas redondas, e eles estão dividindo com outros agricultores a experiência que eles estão tendo com essas tecnologias. Então é bastante interessante ver o resultado muito positivo que esses agricultores perceberam, né? Você evitar de entrar numa lavoura de soja para controlar a lagarta, que está acontecendo com a nossa tecnologia, tendo agricultores tendo que fazer 3, 4, até vezes 5 aplicações para controle de lagarta. Então, não só o benefício do controle, mas também o benefício ambiental, de você não ter que entrar na lavoura, não ter que utilizar óleo diesel para aplicação ou inseticida. Então, o nosso resultado até agora, né, a expectativa que a gente tinha, está sendo até superada pela resposta que os agricultores estão dando, desses 500 agricultores que estão experimentando a tecnologia no Brasil. No caso da RR, acabou que a penetração foi muito maior no sul do que no centro-oeste. Né? Os produtores do sul escolheram a soja RR como caminho aí, mas no centro-oeste ainda é onde permanece um cultivo de soja convencional. Qual é o motivo disso? Vocês acham que essa situação pode mudar com a intacta? Já pensaram em características dessa soja, pensando nessa questão do centro-oeste também? Sem dúvida. E a tua pergunta é muito interessante, Alessandra, porque a tecnologia é importante, mas a variedade adaptada para a região tem a mesma importância. Então, para a intacta, está sendo feita uma pesquisa no Brasil, em todas as regiões, nos cerrados e no sul do Brasil, para que a gente possa lançar variedades adaptadas para cada uma das macro-regiões de soja no Brasil. Então, a nossa expectativa, sim, é que tenha uma alta penetração de intacta no Brasil como um todo. Aliado a isso, tem outro fator que é muito importante, que não é a Monsanto somente que está fazendo essa pesquisa de variedades. Então, tem 11 empresas no Brasil que também são parceiras nesse processo, nesse projeto, fazendo pesquisas, como a Embrapa, a Codetec, Dom Mário, Nidera, são empresas, a Fundacep no Rio Grande do Sul, fazendo pesquisas de variedades para cada uma das regiões do Brasil, para que a gente possa trazer para o agricultor a tecnologia com a variedade adequada para aquela região. E aí a nossa expectativa é que a penetração seja rápida no Brasil como um todo mesmo. Claro.
E a liberação dessa soja? Como é que está? Eu sei que no Brasil está liberada, faltava ainda alguns compradores, né? Como é que anda isso? Perfeito. Já foi aprovado no Brasil para o plantio. Nós tomamos uma decisão de não lançar no Brasil até que a gente tivesse aprovação nos mercados de consumo de soja do Brasil. Especialmente a China e a Europa, que são os grandes consumidores. O trabalho está sendo feito nesses países. A gente teve aprovação agora recente na Europa para a tecnologia BT, na soja. Já havia aprovação para a tecnologia de RR2. E agora na China também a nossa expectativa é que no segundo semestre de 2012 tenha a aprovação para que a gente possa fazer o lançamento comercial. Evidente que só faremos o lançamento com a aprovação na China e na Europa, mas até agora os planos continuam de acordo com o planejado. Falta só a China dar ok, então? A China principalmente tem uma última aprovação na Europa, que é da tecnologia combinada, que já está bem encaminhado também, e aí a gente consegue lançar comercialmente no Brasil, assim como outros países também. Agora, se essa aprovação vier no segundo semestre, dá tempo ainda de lançar comercialmente para a safra 2012-2013? Tem um cronograma bastante difícil, apertado, que nós estamos trabalhando com os multiplicadores de soja no Brasil, com produtores, uma operação bastante grande, mas sim, o nosso plano é lançar nessa segunda período do ano de 2012 a tecnologia. Que com certeza o produtor que está nos assistindo é essa... a grande dúvida dele, né? A grande expectativa dele aí, quando é que eu vou poder experimentar livremente na minha... Em todos esses campos que nós estamos tendo, nos eventos de campo que estão acontecendo no Brasil, existe uma grande expectativa do agricultor. Evidentemente que a disponibilidade de semente no primeiro ano é muito pequena, porque a gente está trabalhando numa condição bastante restrita de plantio. Mas, evidentemente, não só a Monsanto, como as 11 empresas que estão trabalhando, vão disponibilizar nas próximas safras variedades com essa tecnologia, o que vai fazer com que o agricultor tenha a sua demanda atendida. Tá bem. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais da soja e também das novidades aí no milho também, que a Monsanto está preparando para o produtor brasileiro. Voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com o Agribusiness Entrevista. Hoje o nosso convidado é o vice-presidente comercial da Monsanto no Brasil, Rodrigo Santos. Estamos falando aqui, entre outros assuntos, a respeito da soja, da segunda geração da soja transgênica, que é essa que associa a tolerância a herbicida e também a resistência a insetos. A aprovação na Argentina não aconteceu, né? Não, até hoje não? Não, a aprovação ainda na Argentina não aconteceu. Eles estão trabalhando para obter essa aprovação lá. Estão atrasados em relação ao Brasil, tanto a Argentina como o Paraguai e o Uruguai. Então, certamente o Brasil vai ser o primeiro país a ser plantado essa tecnologia no mundo, sem dúvida nenhuma. E aquele problema que aconteceu quando foi lançada a soja RR, que foi o contrabando de sementes e multiplicação aí sem pagamento de royalties, como é que vocês estão estruturados para isso hoje, à medida que chega essa nova tecnologia? Como você falou, a oferta de sementes, num primeiro momento, não vai ser tão significativa. Acho que a grande vantagem desse lançamento é que, de fato, a Monsanto e as outras empresas no Brasil vão ter a oportunidade de fazer o lançamento dessa tecnologia com variedades adaptadas ao Brasil. Então, essa acho que talvez seja a grande mudança. Naquele período, agricultores acabaram utilizando variedades não tão adaptadas, trazendo da Argentina. Acho que a grande mudança, além da tecnologia em si, é você ter variedades adaptadas ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, Santa Catarina e ao Mato Grosso, Bahia, Maranhão. Então acho que a grande vantagem agora é que toda a pesquisa que está sendo feita ao longo dos últimos 5 anos para lançar variedades adaptadas ao Brasil. Acho que esse é o grande diferencial. Ok. Falar um pouquinho de milho também. Eu sei que vocês também vêm fazendo alguns lançamentos do milho BT com novas características, né? Como é que está sendo esse interesse aí do produtor? A história de milho é até ainda mais interessante, né? Não só a Monsanto, como outras empresas no mercado lançaram tecnologias no Brasil nos últimos 3 anos, e a adoção dessas tecnologias pelos agricultores de milho foi até uma coisa muito acima do esperado. Já quase 70% da área de milho no Brasil hoje é plantado com tecnologias de milho, né? BT ou até a tecnologia de tolerância a herbicida. A Monsanto lançou algumas tecnologias, nós estamos lançando a tecnologia combinada esse ano, que é a tecnologia VT Pro RR2, que combina a tecnologia de tolerância às lagartas com a tolerância herbicida de uma forma combinada. E o grande trabalho que está sendo feito também esse ano em vários agricultores no Brasil é os últimos testes com a tecnologia que a gente chama de VT Pro 3, que aí você vai trazer uma proteção para a raiz também, que é uma novidade que nós estamos testando também no Brasil para lançamento nos próximos anos. Lançamento quando, mais ou menos? Nosso plano é fazer os testes nessa safra que é de 2011 e 2012,
e também de 2012 e 2013 para o lançamento logo após esses testes. Já tem a aprovação no Brasil, é só uma questão de testes realmente em larga escala para assegurar que a gente tem os melhores híbridos adaptados com essa tecnologia, mas já está em pré-lançamento da tecnologia também. Claro. Sabe que eu estive visitando com um grupo aí, a convite da Monsanto, algumas das iniciativas lá nos Estados Unidos e conhecendo um pouco das tecnologias lá, deu para ver que eles estão bem mais avançados ainda do que o Brasil, né? Qual é o motivo? Na realidade, até que o processo de liberação não tem sido tão demorado, né, no Brasil. Por que a gente ainda tem esse gap aí? Na verdade, o Brasil acabou lançando a primeira tecnologia, a primeira aprovação para a tecnologia de milho, por exemplo, em 2008, quando nos Estados Unidos foi quase cerca de 10 anos atrás. A grande notícia é que o Brasil, nos últimos 3 anos, tem acelerado de uma forma tão consistente que hoje é até muito interessante você ver a agricultura brasileira realmente tomando um papel fundamental no mundo, um celeiro de produção agrícola realmente. Então, eu acredito que em cerca de 2 ou 3 anos o Brasil vai ocupar, sem dúvida, um papel muito importante no contexto global de produção agrícola realmente. E alimentação humana, né, sem dúvida. Quer dizer que vai diminuir sem dúvida, esse intervalo entre o lançamento lá nos Estados Unidos e o lançamento aqui, que hoje ainda... Nós lançamos bem mais tarde, mas a adoção está sendo muito rápida. Não só a adoção de tecnologias, mas de outras práticas que os agricultores têm feito também. E hoje você encontra produtividades no Brasil superiores a produtividades americanas, fazendo com que o Brasil se destaque realmente no cenário mundial. Então, recentemente a gente teve o nascimento de um habitante que é o 7º bilhão de habitantes no mundo, né? E segundo a FAO, vai chegar a 9 bilhões nos próximos 30, 50 anos. Então, 9 bilhões de pessoas, a necessidade de produção de alimentos, é necessário que se dobre a produção de alimentos no mundo. Sem dúvida, o Brasil pode ser um dos grandes celeiros de produção agrícola no mundo, sem dúvida. Tem uma novidade que eu vi lá que foi interessante, foi o chamado refúgio na saca, que é a possibilidade de já trazer, né, sementes convencionais num determinado percentual misturado. Se pensa também nessa possibilidade para o mercado brasileiro? Também se pensa. Na verdade, as empresas de sementes no Brasil estão fazendo testes também para se lançar no Brasil, com o objetivo de evitar a seleção de insetos resistentes, que acontece com tecnologias, ou com inseticidas, ou com fungicidas. Então, é uma tecnologia que nós desenvolvemos e lançamos nos Estados Unidos, que também está sendo desenvolvida aqui no Brasil para o lançamento nos próximos anos também. Próximos anos. Nada assim... da próxima safra? Não, ainda vai uns 2 anos de testes para que a gente tenha a segurança do lançamento no Brasil, sem dúvida. Bom, em relação à resistência também, que é um assunto que sempre vem à tona, né, o problema que aconteceu da resistência da soja RR para algumas pragas, com a Intacta, e a ideia é tentar resolver isso, mas na realidade continua ainda sendo o glifosato, né? Sem dúvida. Como é que vocês estão lidando com essa questão? A tolerância de plantas daninhas a herbicidas já é uma coisa histórica ao longo dos últimos 60, 70 anos. Você tem uma diversidade muito grande de plantas daninhas no mercado ou na agricultura. E você acaba selecionando, quando você aplica somente um herbicida, você acaba selecionando populações de plantas resistentes. A melhor forma de atuar isso é você fazer um manejo na fazenda. Então, um manejo com outros herbicidas, uma rotação de culturas, assim como é feito com alguns herbicidas, para as nossas tecnologias, as melhores práticas agrícolas recomendadas pelos consultores no Brasil inteiro é a melhor solução, sem dúvida, para o manejo dessas plantas resistentes ou até mesmo para qualquer outro herbicida que se tenha no mercado. É só manejo mesmo? É manejo e rotação de culturas para que você possa não permitir que se selecione as populações resistentes na fazenda. Tá bem. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco voltamos conversando com o Rodrigo Santos, que é vice-presidente comercial da Monsanto no Brasil. Voltamos já já. Estamos de volta com a AgriBusiness Entrevista. O nosso convidado hoje é o vice-presidente comercial da Monsanto no Brasil, Rodrigo Santos. Bom, essa safra de verão de grãos no Brasil, mais uma vez, foi marcada por quebra na produção do Sul, quebra na Argentina, em função de seca, né? Um assunto que volta aí com frequência. E aí vem a pergunta do produtor a respeito de quando teremos grãos mais tolerantes a essa condição de umidade, de menor umidade no solo, né? Sem dúvida foi um grande problema no sul do Brasil, em algumas regiões. Existem alguns estudos sendo feitos nessa área. Evidentemente que aquela tecnologia que nós estamos falando de proteção da raiz já ajuda um pouco, porque você tendo um sistema radicular maior,
você tem uma melhor captura da água no solo, né? Mas para tecnologias que realmente sejam específicas para uma maior tolerância à seca, estão sendo desenvolvidas em soja e em milho, principalmente, pela Monsanto. Elas estão em estudo, nós estamos trabalhando tanto nos Estados Unidos, principalmente para o lançamento nos próximos anos, e no Brasil. São tecnologias que dependem de um trabalho muito intenso, que ainda vai demorar um prazo significativo de tempo para que a gente tenha uma realidade comercial, mas sem dúvida temos estudos hoje, tanto para milho e seca, com maior tolerância ao estresse hídrico, principalmente para essas regiões como aconteceram esse ano, ou como no caso da safrinha também, que é sempre frequente essa necessidade. Quer dizer, já estão estudando no Brasil mesmo também, não estão esperando por aquele lado dos Estados Unidos? Não, nós vamos ter que, você sempre vai ter que adaptar para a necessidade brasileira, né? Então são necessidades muito diferentes e sem dúvida a tolerância à seca vai ter que ter uma adaptação para a realidade do Brasil. Seja para o caso de safra de verão, que você tem veranicos, como aconteceu no sul do Brasil, ou no caso de uma safrinha, que é muito típico do Brasil, você tem falta de chuva no final do ciclo da cultura. Então, a gente vai precisar adaptar essas tecnologias para a necessidade brasileira, sem dúvida nenhuma. E por isso até você vai ter que ter um período de estudo mais longo, de 5 anos, 7 anos, para que a gente possa começar a trabalhar mais rapidamente aqui. Eu lembro de ver alguma coisa da Embrapa, de que a Embrapa estaria buscando... É parceria com a Monsanto isso? Não, na verdade a Embrapa também tem um programa de estudo para a tolerância seca. Isso é uma pergunta interessante, porque na verdade eu acho que essa é a realidade que a gente vai ver no Brasil nos próximos 10 a 15 anos, o que eu acho que é muito interessante para o agricultor brasileiro. É que você tem não somente a Monsanto, como é o nosso caso, mas você tem empresas nacionais, a Embrapa, a Codetec é uma outra empresa que tem feito estudos nessa área, com parcerias com outras empresas ou com outros órgãos de pesquisas mundiais, para que você tenha um grande lançamento de novas tecnologias no Brasil. Então, certamente, em pouco tempo você vai ver inúmeras novas tecnologias chegando para o agricultor brasileiro, o que é fundamental para o aumento da produtividade na área que ele já planta, já que nós não vamos expandir muito a área plantada no Brasil nos próximos anos. Como é que vocês estão vendo o cenário aí para a agricultura brasileira nesse ano, nas próximas safras? Tem previsão de aumento de investimentos por aqui? Um pouco daquele contexto que nós estávamos falando, quando a gente pensa em médio e longo prazo para a agricultura, a necessidade de dobrar a quantidade de alimentos é uma coisa muito importante. Então, o consumo de proteína nos países asiáticos e na Índia tem crescido muito. Então, a necessidade por soja, por milho, vai crescer muito nos próximos 5 a 10 anos. E o Brasil tem atingido um nível de produtividade e de competitividade no cenário agrícola mundial muito grande. Então, a nossa expectativa é que o Brasil realmente passe a ser um dos grandes celeiros do mundo na produção agrícola. E para isso, sem dúvida, vem uma série de investimentos. No caso da Monsanto, especificamente, nos últimos 5 anos, a Monsanto investiu cerca de $1 bilhão no Brasil, em sites de pesquisa, né, em áreas de pesquisa, em aquisições de empresas como empresa de cana-de-açúcar até, para que possa ser feito um investimento muito forte no Brasil, que é o nosso caso. A gente tem investido e vai continuar a investir muito forte no Brasil. O setor da cana deve merecer uma atenção aí também agora. Sem dúvida. O setor de energia é muito importante também nos próximos 5 a 10 anos. Então a Monsanto fez um investimento, está trabalhando com pesquisa em cana-de-açúcar. Nós estamos lançando esse ano 3 variedades de cana-de-açúcar, mas também estamos trabalhando para variedades transgênicas no futuro. Isso vai demorar um período maior de tempo, porque você tem um trabalho de pesquisa a ser feito. Novas tecnologias de biotecnologia geralmente tomam 10 a 12 anos de estudo para ser lançado, mas sem dúvida um investimento em cana, que é uma cultura muito importante para o Brasil, está sendo feito pela Monsanto também. Tem um laboratório específico, um grupo específico hoje no Brasil tratando da cana? Sim, nós temos um grupo em Campinas, especificamente, e também temos centros de pesquisas espalhados nas principais regiões de cana no Brasil, fazendo o desenvolvimento de novas variedades de cana e no futuro variedades que tenham tolerância a insetos, tolerância a herbicidas e novas características para a cana-de-açúcar também. Só para voltar àquele cenário mais macro aí que eu perguntei, a respeito principalmente de soja e de milho, a gente tem visto previsões de um crescimento menor para a China, pode ser que a China venha a talvez comprar um pouco menos, já que está crescendo um pouco menos do que vinha crescendo. Dentro do Brasil temos aí a questão do Código Florestal, que também vai limitar algum avanço que vinha acontecendo num ritmo, né, mais forte aí no Cerrado. Será que isso não pode acabar limitando um pouco esses mercados? Vocês nem trabalham com isso.
Vocês contam com previsões de crescimento anual, assim? Não, é uma excelente pergunta, porque um outro contexto para adicionar esse comentário muito bom teu é a safra americana de milho pode ser uma safra muito grande esse ano. Então, sem dúvida, no nosso planejamento de médio e longo prazo, você vai ter variações, vão ter anos que nós vamos ter uma competitividade maior, o preço dos grãos podem ser menores. Quando eu falo de um cenário, a gente pensando mais a médio e longo prazo, o cenário é muito positivo, mas sem dúvida vão haver variações ao longo do período, aí sofrendo essas sazonalidades da agricultura no Brasil. Então pode acontecer um crescimento menor na China, uma demanda menor, mas a médio e longo prazo o cenário é muito positivo. Mesmo que a curto possa ter alguma turbulência, mas a médio e longo prazo sem dúvida vai ser bastante positivo para o Brasil. Tá ótimo, Rodrigo. Obrigada aí pelas notícias. Voltem sempre, eu sei que vocês costumam vir de tempos em tempos aqui para trazer essas notícias que são importantes aí para o agricultor brasileiro. Eu que agradeço, Alessandra, pela oportunidade de dividir um pouco com o teu público essas informações sobre a agricultura. Obrigado mesmo. Imagina. A você em casa, obrigado pela companhia, pela audiência. Esse foi o Agribusiness Entrevista, que recebeu no nosso estúdio Rodrigo Santos, vice-presidente comercial para a Monsanto no Brasil. A gente se vê.